Olá, querido. Espero que esse vídeo possa edificar a sua vida, transformá-la. O Evangelho do Senhor ele é simples, mas ele é poderoso. Eu gostaria de, em poucos minutos, compartilhar uma palavra do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, versículo 12, 13 e 14, onde o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, ele diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e nos vistamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. É um texto muito claro, é um texto poderoso, é um texto que confronta muito a igreja nesses tempos. Porque tudo isso que eu acabei de relatar, nós conseguimos enxergar dentro da igreja, e isso é triste. Mas a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, eu creio que nesses últimos tempos vai fazer essa limpeza na igreja. E eu creio que os verdadeiros discípulos, os verdadeiros servos do Senhor, obedientes, eles trarão a restauração da noiva do Senhor através deste Evangelho poderoso deixado pelo Senhor Jesus e pregado pelos apóstolos. Amados, o apóstolo Paulo lhe deixa 8 mandamentos. 8 mandamentos que sejam cumpridos dentro da igreja, que sejam cumpridos pelos pastores, pelos líderes, pelas ovelhas, por todos que fazem parte do corpo da igreja. Ele diz, o primeiro mandamento: rejeitar as obras das trevas. Devemos rejeitar as obras das trevas. Não importa o benefício, não importa o lucro, não importa o que ela traga aparentemente de bom para nós. Nós temos que rejeitá-las, porque são obras das trevas. A luz nunca vai se misturar com as trevas, e tem pessoas que pensam que podem barganhar, que podem negociar. E a palavra do Senhor, ela é bem clara. Rejeite, devemos rejeitar. Pode ser bonita, pode ser aparentemente boa, pode ser tentadora, mas temos que rejeitar as obras das trevas. Cabe a mim e a você rejeitar. Cabe a mim e a você rejeitar. Esse é o papel do discípulo, esse é o papel do servo do Senhor Jesus, esse é o papel da igreja, rejeitar as obras das trevas nesse tempo. O segundo mandamento que ele diz é vestir-se das armas da luz. É triste, irmãos, quando nós vemos dentro da igreja pessoas lutando com armas carnais, com as armas das trevas, com as armas do diabo. Né? As pessoas não são mais instruídas a lutar com as armas da luz. Quais são as armas da luz? O amor, o perdão, a paciência, a longanimidade, a benignidade. Essas são as armas da luz. O Evangelho é a arma da luz. Obedecer ao Espírito Santo e frutificar são armas da luz. Mas é triste como vemos pessoas lutando com o seu próprio braço. Não perdoa, não ama, guarda rancor. Elas não estão vestidas das armas da luz. Elas estão vestidas com as armas carnais. E a palavra é clara quando ela diz assim que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra potestades, contra demônios, espíritos. Por isso é importante que andemos no Espírito. Por isso é importante que a todo tempo devemos agir no Espírito, andar no Espírito e rejeitar as obras carnais, rejeitar as obras das trevas. Treva é escuridão. Quem anda no escuro não enxerga, não sabe para onde está indo, não sabe para onde está, luta cego. E quantas pessoas estão lutando cegamente? Precisamos, nesse tempo de hoje, queridos, tomar posse das armas da luz. Tomar posse desse revestimento de luz que se chama o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor, ele é a arma que eu e você precisamos nesse tempo tão tenebroso. O terceiro mandamento é andar honestamente.
Queridos, é triste mais uma vez eu falar isso, porque os que se dizem crentes não gostam de andar honestamente, não gostam de falar a verdade, não são honestos com seus pastores, não são honestos com os irmãos dentro da igreja, não são honestos nos seus negócios, nas suas negociações, no seu trabalho. E estão enganados, louvam, andam, se vestem, fazem gestos como crente, mas na hora de você ver a eficácia, na hora de você ver os frutos, é engano puro. E o Senhor, através dessa palavra, Ele faz um convite para a igreja, Ele faz um convite para os seus discípulos, Ele faz um convite para a noiva. Andem honestamente, irmãos. Ande honestamente com o seu marido, ande honestamente com o seu esposo, ande honestamente com os seus filhos, ande honestamente com o seu patrão, ande honestamente com as pessoas que lhe cercam, seja a luz. É triste hoje as pessoas mentem descaradamente dentro da igreja, para os seus líderes. E o Senhor não tem se agradado disso. E por isso essas pessoas elas andam doentes espiritualmente, elas andam opressas espiritualmente, elas andam amarradas, porque elas continuam nas trevas. E o Senhor quer abrir os olhos. É tempo de andarmos honestamente, é tempo de sermos honestos, primeiro com nós mesmos, com Jesus, com o Espírito Santo e com a igreja, com as pessoas que compõem o corpo da igreja. O quarto mandamento é parar com orgias e bebedeiras. Orgias e bebedeiras. Amados, tem gente que está fazendo do seu corpo um templo para o pecado da glutonaria. Não cuida do seu corpo. O corpo da gente é morada do Espírito Santo. Mas tem crente que não se preocupa. Quando você toca nesse mundo, diz que você é religioso. Não, a palavra está dizendo, não ande em orgias de bebedeira, nem de comilança. Vamos cuidar bem do nosso corpo. Vamos parar para dar bom testemunho. Vamos ter os frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Quantos crentes, quantos pastores estão infartando? E não é por causa de preocupação de ovelha, é por causa da má alimentação, é por causa das orgias. É por causa do mau comportamento que estão tendo em relação à comida e à bebida para o corpo, que é templo do Espírito Santo e morada do Espírito Santo de Deus. É tempo de nós abrirmos nossos olhos, porque a palavra do Senhor é clara, ela é muito clara. Também penso nisso também, no outro ponto de vista. Parar com as orgias e bebedeiras, eu penso muito nos jovens. Jovens que muitos deles estão na igreja forçado. Os pais, eles não querem mais ensinar aos jovens em casa, dar exemplo. Eles só querem forçar o jovem a ir para a igreja. E o jovem tem aquele comportamento de máscara. Quando sai da igreja, ele realmente também vai para as orgias de bebedeira, de comelança, né, ouvindo músicas profanas. E Deus não se agrada disso. Então é um tempo de a família, a igreja se despertar para isso e começar a assumir uma responsabilidade. Deixar toda imoralidade. É outro ponto, irmãos, que é terrível falar sobre isso, mas os homens da igreja, os crentes, eles estão sendo atingidos por uma flecha chamada imoralidade, vício sexual. Quantos estão se perdendo na internet, assistindo e vendo e ouvindo pornografia, contaminando o seu leito, contaminando a sua casa, contaminando os seus filhos, trazendo demônios para dentro de casa através da pornografia. Devemos fugir da imoralidade. Homens dentro da igreja que não têm coragem de abrir o coração para o pastor. Isso é andar honestamente. Você tem que abrir o coração para o seu pastor, para o seu líder. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis. Se isso não acontecer, infelizmente, a tendência vai ser morte completa, espiritual e corporal. Quantas famílias, quanto casamento estão sendo destruídos por causa da imoralidade sexual. Homens que deixam de ter prazer com a sua esposa
com a sua parceira, com a mulher que Deus deu, para ter prazer com uma imagem. Porque se torna mais fácil, porque ele não é cobrado, porque ali não é exigido, é uma máquina. É um tempo de despertar. Vocês que vão assistir esse vídeo, vocês que estão assistindo esse vídeo, é um tempo de acordar. É um tempo de acordar para viver a verdade da palavra, a pureza do Evangelho. O sexto mandamento: evitar brigas, contendas e invejas. Eu não sei se eu rio ou se eu choro quando eu chego nessa parte, porque é triste, mais uma vez, irmão, se eu falar isso. Mas essa palavra aqui não é para quem não é crente. Esse vídeo aqui é para quem que se diz que é crente, mas ainda está andando nas trevas. Evitar brigas, contendas e invejas, irmãos. Quantas vezes vemos e percebemos as pessoas se desentendendo na igreja por causa da inveja, por causa da contenda, por causa da briga, coisas pequenas, coisas banais, coisas carnais, que não glorificam o nome do Senhor, que não exaltam o nome do Senhor. Mas é porque elas ainda são carnais. Por isso, elas estão metidas em brigas e contendas e invejas. Porque uma pessoa que é espiritual, ela não se mete com briga, com contendas e com inveja, porque ela é espiritual. E quanta carnalidade nós encontramos hoje da parte dos nossos irmãos em Cristo. A igreja precisa mudar, nós temos que mudar. E o Evangelho de Jesus tem que ser pregado, tem que ser falado, tem que ser ensinado, doa quem doer. Queira a sua igreja vai ficar vazia ou não, você tem que pregar a verdade, porque se você não falar a verdade, você vai ter discípulos doentes, ovelhas carnais, pessoas endemoniadas, com cara de crente, mas por dentro, podre, sepulcros calhados. Mulheres dentro da igreja que poderiam ser grandes amigas, grandes irmãs em Cristo, ficam em contenda, em inveja, em disse-me-disse, em fofocagem. Que coisa carnal, que coisa nojenta. E o Espírito de Deus não tem se agradado disso. Ele não tem se agradado desse comportamento. Ele diz também no sétimo mandamento aqui: vestir-se com o caráter de Jesus Cristo. Temos que ter o caráter de Jesus, amados. Temos que aprender a falar sim, isso é sim, a falar não, isso é não. Não podemos ficar balanceado em dois pensamentos. Uma semana querer ser santo, na outra semana querer ser profano. Uma semana adora a Deus, na outra semana blasfema contra o nome de Deus. Temos que ter o caráter de Cristo, temos que ser verdadeiro, temos que ser honesto, temos que andar de dia, temos que ser do dia, temos que ser da luz. Ah, mas isso vai ter prejuízo se eu vou ser verdadeiro, se eu vou ser santo, se realmente eu assumir o compromisso com Jesus, eu vou ter que perder meu trabalho, meus amigos vão me abandonar. Amados, isso é ser servo de Jesus, isso é carregar a cruz, isso é ser discípulo, isso é ter o caráter de Cristo. Não importa o que perder, é continuar caminhando e fazendo a vontade do Pai. Ter o caráter do Senhor Jesus, ter o caráter dele, de filho de Deus. Temos que ter o caráter de filho de Deus, irmão. Temos que ter um comportamento de filho de Deus a cada dia na nossa caminhada. Temos que ter realmente o caráter de Cristo em nós. E o oitavo mandamento, ele diz: não dar lugar à concupiscência. A concupiscência, o desejo desenfreado da carne, de querer, de ter, de que eu tenho que ter, eu tenho que comprar, eu tenho que consumir. E o Espírito Santo não satisfaz mais. Só satisfaz se você for entrar na loja e comprar. Só satisfaz se você for e ter. O Espírito Santo não é mais a fonte de vida e de satisfação de muitos crentes. É triste isso. Tem crente que se ele não for na semana passada ele não for no shopping, ele fica em depressão. Tem crente que se o shopping fechar, salão de beleza fechar, eles entram em depressão, eles ficam depressivos, porque a alegria deles estão nas coisas materiais, na concupiscência, no desejo desenfreado de ter, de comprar, de consumir. E Deus, o Espírito Santo, não está se agradando dessas coisas. E é tempo de nós abrirmos nossos olhos, irmãos. É tempo de nós procurar satisfazer a nossa ansiedade, a nossa vontade no Espírito de Deus, na palavra, na presença de Jesus. E eu faço esse convite a você, meu querido.
Se você por acaso estava andando no padrão mundano e dentro da igreja, mude a sua caminhada. Se você que está assistindo esse vídeo, você que vai assistir esse vídeo, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os teus olhos para a verdade, para a revelação da palavra, que ela é clara, ela é sucinta, ela é pura. O Evangelho é simples, ele é puro. E que o Espírito Santo de Deus possa te convencer, te abençoar, te libertar, e que você possa, nesse tempo que se chama hoje, agora, mudar, ser transformado pela verdade do Evangelho. E que esses 8 mandamentos possam trazer frutos, mudança, transformação para a tua vida. Que a bênção do Senhor esteja sempre, sempre com vocês. Deus te abençoe.